Oi, Isabel, boa noite. Seja bem-vinda. Você é a primeira. Ótimo. Tava ligada, né, querida? Vamos só dar um tempinho para ver se as pessoas chegam. A gente espera só uns 2 minutinhos. Aí a gente vai começando, tá certo? Em respeito a quem chega na hora. Então a gente tem que realmente dar conta, né? Verdade, querida? E você tá bem? Yara, seja bem-vinda. Nossa, hoje vai ser top com esse povo bonito. Que coisa boa. Vocês estão bem? Anelma, seja bem-vinda. Você está bem? Vocês todas estão bem? Lu, quero ver você bem forte. Tudo vai passar. Tô vibrando muito. Vai dar tudo certo. A gente precisa ter fé, trabalhar a nossa fé, porque não cai uma folha que não seja permitido pelo Pai, né? A gente sabe disso. E essas reflexões e essas dificuldades, as dores que a gente passa, é para a gente ficar mais forte, não é para a gente desanimar, é para ficar mais forte. Então, gente, em respeito a vocês que chegaram na hora, graças a Deus, Isabel, tá tudo em paz, né? Então, Lu é que está passando por uma dificuldadezinha com a filha dela, mas vamos ver o resultado dos exames, vai dar tudo certo. Fábio, seja bem-vindo. Então, vamos elevar os pensamentos. É bom que todos nós vibremos por Luciana, para que ela supere essa dificuldade que ela está passando de saúde com a filha. Então, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos encha de fé, de coragem nesse momento, onde cada um passa por uma dificuldade. Não tem ninguém no planeta que não esteja passando por dificuldade. Se não é você diretamente, é alguém da família, é um amigo, enfim, Jesus. Mas sabemos de todo o empenho do nosso Pai para nos tornar seres melhores. Então vamos compreender as dores que estamos passando e aceitá-las com fé, com resignação, mas com muita coragem. E assim, Senhor, nós pedimos também que nos envolva, como também os benfeitores espirituais que nesse momento estão conosco, aqui e nos lares de todos que estão conectados conosco, para que a gente possa prosseguir confiante nos amigos queridos que estão sempre conosco. Sejam todos bem-vindos. Marcone, muito bem. Então, gente, Ivanaldo entrou, beleza. Então, hoje a gente vai conversar sobre a ação da caridade. Mas antes de a gente chegar na parte de caridade, a gente vai entender qual é a importância da caridade, refletir sobre a importância da caridade. Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 617, ele estabeleceu as leis morais, é a parte terceira do livro dos Espíritos, que dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo, nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Então, ele traz para a gente uma colocação bastante interessante sobre a nossa reflexão, para que a gente reflita nessa relação com Deus e com os nossos semelhantes e a nossa relação com a gente mesmo. Aí o codificador ainda, ele fala das leis do trabalho, das leis de adoração. Adoro quando vocês ficam botando Adri Alves e Rosa Maranhão. Adoro, sejam bem-vindas, amigas. Adoro quando vocês ficam botando os coraçõezinhos, porque fica tão lindo. E eu fico aqui, eles não estão dormindo, eles estão ligados. Então, veja, Kardec, ele traz umas reflexões sobre os deveres do homem para com Deus. E ele fala na lei de adoração e a lei de trabalho, onde o homem, na relação consigo próprio e com a relação
própria espécie. Márcia Berardinelli, muito chique ela. É outra batalhadora, essa moça. Berardinelli é uma síndrome que ela é presidente dessa associação e o filho dela tem essa síndrome, mas é um menino, um homem já, né, casado, e que superou com os cuidados dela, a dedicação dela. E ela é uma batalhadora nessa associação para ajudar as famílias que recebem os filhos com a síndrome de Berardinelli. Então, é muito interessante que depois que, se alguém se interessar... Aliás, Márcia, a gente pode um dia marcar uma live só para você falar sobre isso, como cuida. Tô com uma ideia aqui. Márcia e Luciana. Luciana, a filhinha dela é autista. Então, a gente aproveitava e conversava sobre essas duas situações especiais. O que é que vocês acham? Coloque aí um ok para saber se vai dar certo, que aí a gente marca, né? Então, veja, porque é bom que esclarece. E eu trago para elas vão trazer a parte técnica da doença, de como as pessoas vão cuidar, e eu trago a parte espiritual, beleza? Então, veja, a gente tá aqui para aprender, né? E a gente aprende todo dia. É bom porque eu também vou aprender. Olha aí, que bom. Gente, sejam todos bem-vindos. Eu vou me concentrar aqui agora para a gente não se perder, porque aqui é 1 hora, menos de 1 hora. Então, Kardec, ele falava, ele começou a estudar essas leis de adoração, lei do trabalho, e ele dizia que a dádiva de Deus para os seus filhos é o desenvolvimento das faculdades perceptivas, das faculdades da gente enxergar o mundo por uma ótica, não é? Eu vou aproveitar, deixa e fazer um questionamento para vocês entenderem. Como uma mãe sofre tanto por um filho que vem com determinada dificuldade? É o amor de mãe e é essa dádiva que Deus dá para os filhos dele, para que a gente possa entender que a gente recebeu uma criança com alguma dificuldade, porque essa criança precisa de uma mãe especial. Não é qualquer mãe que vai receber um filho com determinadas dificuldades, porque a gente sabe do empenho permanente, a preocupação permanente de uma mãe com um filho que não tem problemas de saúde, mas que é rebelde. Aí, às vezes a gente questiona, né? Como eu vi uma mãe uma vez dizendo, eu preferia que ele fosse Down, que ele fosse especial, do que ele estar envolvido com drogas. Então veja que cada um ser na Terra recebe os comprometimentos que precisa para superar, ajudar aquele ser a se desenvolver, como Kardec coloca aqui muito bem. Olha que beleza. Então, a gente não pode ficar triste, a gente só pode ficar agradecido. Beto de Tuquinha, Eliette, Luzia, muito bem, Afonso, sejam todos bem-vindos. Aí, compreender isso, nós somos herdeiros, diz Kardec, das faculdades embrionárias que ainda estão adormecidas dentro de nós. E esse aprendizado é pouco a pouco, mas ele se concentra no pensamento. Então, veja, a gente vai começar a entender a importância do pensamento no aprendizado e na reconstrução através da vontade. Nós vamos caminhar, se descobrir, e o trabalho, não importa, aí ele fala do trabalho físico que a gente desenvolve e também do trabalho interior para ser uma criatura melhor e o trabalho exterior. Tudo isso, essas engenhosidades, elas passam pela nossa inteligência
e as nossas possibilidades cognitivas abstratas que nos fazem sonhar e realizar. Então, veja, quando a gente considera o trabalho na visão clássica, é uma ação produtiva que nós exercemos para atingir um determinado fim. Mas não é somente esse meio que se viabiliza o progresso. É também o conceito espírita de trabalho se alarga na compreensão, descortinando novos horizontes. Então, na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou os espíritos como a gente podia entender trabalho somente as ocupações materiais. Aí ele diz, não, o espírito também trabalha com o corpo, toda ocupação é útil e toda ocupação útil é trabalho. Então, ele fala do trabalho de natureza física, de natureza psíquica, a relação de ação do espírito em si, mas também da dimensão interior. Esse trabalho que a gente usa muito o termo, eu estou me trabalhando interiormente. Alguém já disse isso, não? Então, isso é trabalho também. Por quê? Porque nós somos criados para nos desenvolvermos, nos aprimorarmos, evoluirmos espiritualmente. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, ela diz o seguinte: ela compara nossa existência terrena a uma empresa, propondo algumas regras para o êxito. Vamos entender o que é que ela diz. Nunca cedas, espera que eu perdi aqui. Nunca cedas lugar algum a hora vazia. Nunca cedas a hora vazia. Vocês lembram, a mãe de vocês já disseram, que a minha dizia muito, e eu repito, mente vazia é terra do diabo. Quem não lembra ter ouvido isso? Então, veja, com isso, a gente vai entender que para se preencher o tédio, ou o mal-estar, ou a perturbação, fazer o bem, dedicar-se a uma causa, isso é um trabalho magnífico, que às vezes a gente não avalia o bem que a gente faz a diversas pessoas sem ter consciência, porque a gente faz tão instintivamente, faz com tanto amor, que às vezes a gente acha que não está fazendo nada. Mas para quem está recebendo, está recebendo muito, não é verdade? Então, veja, vamos entender outra coisa que Kardec traz para a gente, que é as faculdades que a gente desenvolve no bem. E nesse ponto, tem dois conceitos de trabalho que a gente precisa compreender, né? Aquele da subsistência corporal e o trabalho da transformação íntima. Então, gravem aí, o trabalho que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, pagar as contas, comer, se vestir, não é? Morar numa casa, tudo isso. E o trabalho de transformação íntima. Dois trabalhos fundamentais e importantes. Ele ainda traz um terceiro conceito, o critério pela pessoa e a utilização para administrar o seu tempo livre. Identificar que o nível intelecto-moral e de consistência onde estagia nos leva muito a sermos os heróis revelados. Então, veja, buscar todo esse lado do conhecimento da nossa consciência, entender que a gente precisa que esse trabalho de sacrificial
dedicando hora de cansaço às tarefas de voluntariado, por exemplo, nas igrejas, nos centros espíritas, cursando escolas e universidades, tudo isso em preparação para o futuro, sem abdicarem do presente. Então, veja, entendido tudo isso, vamos trazer uma colocação do evangelista João, que ele se reporta à palavra de Jesus. O meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Jesus foi quem disse isso. Então, veja, Leão Tolstói asseverou que arar é orar. Arar a terra, arar é trabalho, é orar. Enquanto Paulo de Tarso recomendava orai incessantemente, configurando os dois pensadores, esse binômio oração-ação. Porque oração sem ação não nos diz nada. Perguntaram, não me lembro se foi para Dalai Lama, um desses missionários aí, e perguntaram para ele, o que é que o senhor diz sobre alguém que fica meditando longe, muito longe, e isolado da comunidade, da sociedade, né? E ele dizia que você precisa exatamente isso que, juntando as palavras dos filósofos com a de Paulo, a oração e a ação. Então, você ficar meditando lá no deserto, anos e anos, como alguns fazem, em que você está se autodesenvolvendo, excluído da sociedade, porque você não está enfrentando os problemas da sociedade como a gente enfrenta. Enfrentar os problemas da sociedade e suplantar com equilíbrio, é autodesenvolvimento. É isso que a gente entende quando Joana coloca com muita propriedade sobre isso. Então, veja, é de finalidade relevante o agir em todas as dimensões. As bênçãos de Deus ofertada à criatura, a fim de que ela galgue seu próprio esforço. Então, gente, essas necessidades físicas quanto às psíquicas, elas são de fundamental importância para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, vamos ver mais o que é que eles trazem para a gente. Vamos entender agora a ação-prece. Trabalho, ação, prece. Porque se transita de uma para outra, sem permeios, naturalmente, fora dessa rota, que existe a inutilidade e a ilicitude. Então, veja, quando a gente fala da participação do trabalho, de iluminação das consciências, convida à mudança de postura frente à vida, incorporando a ação-trabalho como oportunidade de contribuição para a modificação do grupo social. É a ação, transformação íntima, que vai nos trazer a autoiluminação, a ação-caridade, como decorrência da consciência que desperta nos estágios primários. Então, é muito interessante isso, porque a grande pergunta que foi feita um dia para um operário foi a seguinte: que fazes? E ele respondeu: carrego pedras. Aí já o outro, quando foi perguntado, com a mesma indagação, que fazes? Ele respondeu: não vês? Estou construindo uma catedral. Este último estava consciente e desperto. Porque estar consciente daquilo que se faz
é o objetivo final a ser alcançado no processo de autodesenvolvimento. Lana, Fátima, Valdo Inácio, Paula, eita, como tem gente boa aqui. Então, tudo isso é a natureza da tarefa que nós estamos. Veja, o primeiro pedreiro dizia o quê? Carrego pedras. O segundo, estou construindo uma catedral. Vamos tentar entender isso melhor. Estou carregando pedras, a visão dele não era ver a catedral pronta. Ele não via a catedral pronta. Ele estava só carregando pedras. Aquele outro estava construindo uma catedral. Ele visualizava uma catedral pronta. Vocês me lembraram agora com essa fábulazinha, quando eu fui participar de um culto ecumênico lá no Arena das Dunas, quando estava em construção. E eu, um padre e um pastor. E eu questionei foi no Dia do Trabalhador, né? Eu questionei para eles que muitos que estavam ali nem moravam aqui, eram de outros estados. Mas um dia, se eles voltassem a Natal e eles vissem o Arena como está agora, eles iriam olhar e falar: eu construí esse Arena, esse estádio. Então veja, o que é que eu queria dizer para eles? Que eles precisavam ter consciência de que eles não estavam colocando pedra sobre pedra. Eles estavam construindo um estádio belo e que ia ficar para as gerações que viessem. E que cada um deles tinha que ter orgulho do que eles estavam construindo. Então, qual é a ação decorrente da meditação e como ela pode despertar no homem a solidariedade ativa? Joana de Ângeles, num livro chamado O Homem Integral, ela fala que sem a claridade interior para enfrentar os desafios pessoais, o indivíduo transfere-os de uma para outra circunstância, somando frustrações que se convertem em traumas inconscientes a perturbarem a inteireza da personalidade. Vamos entender melhor o que Joana traz para a gente. Olha que legal. Quando a gente enxerga a claridade interior que existe em nós, e vou colocar uma coisa para vocês que vocês vão saber que é verdade. Lembra quando Jesus olhou para os seres humanos e disse: vós sois luz, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se lembram disso? Vocês não estavam lá, mas vocês estudam, né? Então, a meditação, ela abre lugar para ação. Então, a gente ora e a gente age. A meditação é agir. É uma ação da vontade. É um caminho do movimento de recursos úteis para que a gente possa utilizar em nível pessoal. Então, continuando, o Espírito Amigo deixa entrever também os benefícios para a ordem social resultantes do trabalho desse homem pela meditação. E aí, o que é que o amigo espiritual nos diz? O homem que se autodescobre faz-se indulgente às suas ações de benevolência, beneficência e de amor. Então, gente, na hora que a gente dá carinho e amor ao nosso filho, à nossa mãe, ao nosso pai, ao nosso irmão, nós estamos fazendo com que a nossa luz brilhe através da benevolência, através do amor, através da caridade. Então, veja, essa é uma ação comportamental do indivíduo que está impregnado de idealismo, de crescimento emocional.
sem perturbações e sem conflitos de relacionamento. Porque quando a gente experiencia esses sentimentos através da benevolência, da caridade, de todos esses sentimentos que vão trazendo até nós essas ações, como Joana fala, libertadoras. Então, vamos lá, o que é que ela traz mais? Ela traz a ação bem vivenciada, para que o homem se sinta bem consigo mesmo. O que é que lhe faculta a espontânea alegria de viver? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo que está aqui comigo é feliz? Faz um sinalzinho. Está feliz? Estou esperando. Todo mundo que está aqui, solta pelo menos coraçãozinho para dizer que está feliz. Muito bem, Lana, gostei. Então, veja, Joana fala, muito bem, isso, estou, muito bem. Os benefícios para esse homem que medita e age, além da ação bem vivenciada, tem gente mandando um coraçãozinho, é porque está feliz. Felicidade é um estágio, é um estado de espírito. Então você pode estar feliz agora, aconteceu alguma coisa, você ficou triste, você não está feliz. Mas não significa que você é uma pessoa infeliz. Entende? A gente é feliz, mas às vezes a gente tem momentos de tristeza. Tem momentos de angústia, de ansiedade. Faz parte da vida. O que a gente não pode é deixar que esses sentimentos destruam a nossa vontade de viver, né? Então, vamos lá. Toda conduta de um homem é caracterizada pelo que ele medita e age. Se é uma mente bondosa, um coração afável, se ele procura vencer as más inclinações, porque a nossa luta como espírito imortal é vencer as nossas más inclinações. Aí a grande pergunta que a gente faz é o quanto cada um de nós está vencendo as nossas más inclinações. O quanto a gente está adquirindo sabedoria, bondade, estamos evitando paixões consumidoras. Isso é com a gente mesmo, minha amiga, é com a gente mesmo. Então, o quanto a gente está buscando ser pacífico, produtivo, não se aborrecer por coisas pequenas, não entrar em brigas com os familiares, ter paciência, tolerância, harmonizando-se em tudo e com todos ao seu redor. Então, essa transformação, ela é lenta, claro que ela é lenta, mas ela é feita de etapas, mas também são etapas de incertezas e que requer de nós treinamento. Então, continuando, uma das diferenças entre quem medita e aquele que não o faz é a atitude mental mediante a qual cada um se enfrenta diante dos problemas. Olha que coisa legal. Se você medita, raramente você vai perder o seu controle emocional e discutir por nada, né? Então, você veja quanto as pessoas estão descontroladas emocionalmente, né? Hoje eu soube que uma briga de trânsito acabou numa morte. Os dois brigaram, saíram dos carros e ficaram trocando tapas. Isso mostra a falta do equilíbrio do ser humano. Como falta, se você meditasse, se você orasse, você dizia, não, meu Deus, não vale a pena. Né? Às vezes você vai no carro e alguém buzinando, alguém mandando você sair do meio, não sei o que, e você está indo com cuidado. Às vezes, sabe o que é que eu digo? Eu digo que eu só
dirijo rezando e pedindo a Deus por todos os motoristas que vão na minha direção e que vêm na direção contrária, porque a gente não sabe como aquelas pessoas estão, como a cabeça delas estão. Para ela jogar, se ela tiver um conflito, para ela jogar o carro por cima de qualquer carro, não custa muito. Então, que ações proveitosas podemos buscar para que o ser humano, harmonizado pela meditação e com a consciência desperta? Lembra que a gente falou, que Joana traz sobre a consciência desperta, como ela é importante. Tem outra obra dela maravilhosa que se chama Vida, Desafios e Soluções. Ela fala nas ações libertadoras. E qual é o lema de Kardec? Tolerância, solidariedade e trabalho. Esse é o lema de Kardec. Então, considerando esse lema, a gente começa a perceber que a ação a partir do conhecimento, sem a experiência vivida no cotidiano, carece de valor para significar o equilíbrio. Então, como, por não haver passado pelo teste demonstrativo da resistência, qual é o teste da resistência que a gente precisa passar? Lembra quando eu falei há pouco do ermitão que está lá meditando, isolado, lá nas montanhas, no deserto, há não sei quantos mil anos, sem se alimentar, só bebendo água, e ele não está sendo experimentado pelas provas. Por quê? Porque ele não tem uma família, ele não tem filho reclamando, não tem mulher, não tem família perto que cobre, que fale que ele está errado, que não é por aí. Então, veja, ele não está sendo testado. Se ele não está sendo testado, possivelmente ele não sabe se passaria pelo teste, se seria aprovado. Concorda? Olha que coisa interessante a gente avaliar. Me diga, eu podia dizer, não, eu vivo isolada numa casa de praia, eu vivo na fazenda isolado, e aí eu estou em paz, sou tolerante. Eu estou sendo testada? Não. Como é que eu sei se eu sou? Se eu realmente passo no teste, se eu não estou sendo testada. Eu estou isolada porque não quero conviver com as pessoas, porque as pessoas é que são complicadas. Será que são as pessoas que são complicadas? Ou sou eu que sou complicada? Gente, não, a gente vai até 8h30, tem tempo. Tomei um susto agora. Então vamos. A primeira coisa, aí você podia dizer assim, Cristina, como fazer para a gente exercitar a consciência do si, como diz Joana? Começando pela tolerância com aqueles que se encontram diferente de nós. O que é que ela fala de patamares inferiores? Na verdade, são pessoas que não estão no mesmo nível de compreensão que você está. Entendeu? É o primeiro ponto. Crescimento moral. Então, a gente precisa crescer moralmente. Se permitir aberturas fraternais. É outro ponto importante. E assim nós vamos conquistando o necessário para o nosso crescimento interior e exterior. A tolerância, ela é conquistada, ela é uma conquista valiosa que se transforma de degrau em degrau para o progresso. Outro ponto é o perdão.
O perdão, que na verdade é o esquecimento real das ofensas. O quanto a gente tem perdoado e o quanto a gente tem se perdoado a nós mesmos. Então, superar esse desafio significa um passo avançado no processo iluminativo interior, que vai abrir campo para a caridade fraternal, onde a gente auxilia os necessitados, e é onde a gente está presente. E a nossa presença tem um significado, né? E aí, quais são os benefícios e consequências positivas para o próprio homem e para a vida, diante das suas atitudes positivas? E aí, quem se arrisca? Entende? Os benefícios, ele começa com a ação, é a palavra de ordem de todo o universo. Porque nós estamos em movimento, nós estamos em ação, né? Até o ser, para reencarnar, ele vem de uma ação entre o pai e a mãe, através do ato sexual. Essa criança vai ser gerada num movimento fantástico que leva 9 meses. Olha quanta ação, quanta coisa maravilhosa. Então, o ser humano, ele somente se identifica com essa realidade quando ele age. Aí, esse ser que passou 9 meses na barriga vem para o mundo e ele começa toda uma caminhada, todo um processo, até chegar ao adulto, né? A ser adulto. Muito bem, Roberto. Tá firme, né? Então, veja, isso tudo é o desprendimento das paixões pessoais, das paixões primitivas. Esse autodespertar não pode ser adiado e a contribuição em favor do meio social, onde cada um de nós vive, passa a ser de maneira fundamental para o nosso agir. Então, todas essas ações, elas são preponderantes para o progresso de todos nós que estamos na Terra reencarnados, né? Reencarnados porque já tivemos inúmeras encarnações. Então, nesse contexto, a gente também precisa entender que a ascensão, a elevação de cada um de nós só depende de quem? De nós mesmos. Como também a queda que nos leva aos abismos, certo? Então, pensando dessa forma, os espíritos trazem para a gente, Manuel Filomeno de Miranda e Joana, que a autorresponsabilidade, ela é expressiva, ela é autoconsciente dos compromissos que estão reservados a cada um de nós. E como a gente vai desincumbir-se dos confrontos e das lutas que chegam todo dia no nosso existir. Olha que interessante. Como? Preservando os valores morais e humanos que são próprios a cada um de nós, que são peculiar ao nosso caráter, ao nosso se portar. Então, quaisquer conflitos que surjam, eles ocorrem em razão de desequilíbrio ou de perturbação. Eu vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante. Eu estou atendendo muita gente online, no WhatsApp e videoconferência. E é impressionante
como as pessoas no recolhimento, pela falta da busca de ocupar-se, como a gente começou hoje aqui falando, que a ação é um movimento, a gente precisa se sentir participante, ocupado, porque quando você está produtivo, você não se desequilibra, você não entra no movimento de queda. Por quê? Porque você está com a mente ocupada. Virgínia, seja bem-vinda. Então, veja, o que é que os espíritos trazem para a gente? Claro que você já deve ter alguma tendência que você não sabe lidar com a solidão, com o isolamento. E aí, quando você se vê sem estar encontrando as pessoas, sem estar participando, você acaba entrando no nível de desequilíbrio emocional, pela angústia, pela tristeza, por algum sentimento, um sentimento de culpa, porque de repente você agora está tendo tempo de refletir, aí você reflete e diz: por que eu não estive mais próximo de fulano, de Beltrano? E agora eu estou longe e estou vendo o quanto eu estive distante. Agora que eu estou longe, eu gostaria de estar perto. Olha como a gente chega a pensamentos incoerentes, mas naturais. Naturais. E aí você entra no processo de culpa, você entra no processo de não se perdoar. E isso acaba lhe levando a um nível de desequilíbrio que às vezes precisa até de medicamento, de uma terapia, precisa de até de remédio. Então é muito importante perceber a oportunidade que a gente está tendo de ampliar nossa capacidade de entendimento para solucionar tudo que chega na nossa mente e que esses pensamentos não nos levem ao desequilíbrio. Como, Cristina? Boa pergunta, né? Como? Substituindo os pensamentos, fazendo evangelho no lar, fazendo diariamente, fazendo meditação. Se vocês entrarem no nosso Instagram, do nosso lar, e no YouTube vocês vão encontrar uma meditação que eu fiz e Pamela postou lá, porque essa meditação, as pessoas estão pedindo muito. Quem está com gente doente, está ouvindo, está acompanhando. Quem está com angústia, está fazendo e está melhorando. Olha, eu já tive feedback de umas 12 pessoas. Então, está fazendo efeito. Olha como é importante a gente mudar os pensamentos. A meditação, como eu vou falando a meditação e vai aparecendo as imagens, e você vai ouvindo e acompanhando com aquelas imagens bonitas, vai aquietando a mente, vai serenando, e aí você começa a ficar em paz. Entende? Então veja, qual é o conceito de saúde integral? Para a gente entender, saúde integral é mente, espírito e corpo, né? Então, ó, Jesus sintetizou dizendo o seguinte: no amor, a força poderosa para anulação das causas infelizes do sofrimento e para a sua compensação para o bem. Eu disse com outras palavras. Olha aqui, Jesus traz. Aí vem Allan Kardec, brilhantemente, aí diz assim: através da observância das lições do Evangelho e das diretrizes apresentadas, a caridade como sendo a vida real para a salvação é a aquisição da saúde integral. Caridade. A caridade faz bem à mente, faz bem ao espírito e faz bem ao corpo físico. Então eu fico impressionada como muita gente não faz nada, fica o dia inteiro em casa. Então você pode ir visitar o Juvino Barreto, um hospital,
ver as famílias como estão, levar uma palavra de conforto, sentar. Como é que você se sente? Ser útil. Isso é ação. Então veja que bacana. A caridade é o amor na sua expressão mais elevada. E para ele ser real, exige a iluminação de quem pratica. Com isso, você vai se aprimorando nos propósitos que induzem a outro sentimento nobilíssimo, a abnegação. E a vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. Então, todo esse extraordinário conteúdo emocional traz para a gente a caridade vem dulcificar aquele que o pratica e abençoa quem recebe. Com isso, dignificando-o, promovendo-o e ajudando-o a superar-se. Então, a gente se supera pela ação, adquirindo, através dos nossos esforços, o nosso aprimoramento como espírito imortal. Então, veja, só para a gente começar a encerrar, Joana de Ângeles, na sua obra maravilhosa chamada Luz da Psicologia Profunda, ela fala que a terapia eficiente para o flagelo do egoísmo é o altruísmo. Porque através do altruísmo você desenvolve os sentimentos superiores que defluem da razão, do discernimento interior de cada um no rumo do infinito. Olha que bacana! E aí, gostaram? Tem alguma pergunta para a gente fazer nossa meditação? Coloca Gente, vocês nem colocaram os coraçõezinhos hoje, nem colocaram os aviãozinhos, nem colocaram nada. Nem colocaram tô ok. Se estão gostando. A gente está aqui para melhorar. Ah, muito bem. Então, vamos lá, crianças. Vamos fazer nossa meditação agora. Virgínia, vamos lá. Elevando os pensamentos a Jesus. Cada um em sua cadeira confortavelmente. Refletindo sobre esse momento onde estamos tendo a oportunidade de nos autodescobrirmos, de nos autodesenvolvermos, de através do nosso evangelho diário, nossa meditação, que nos leva ao equilíbrio da mente, do espírito e do corpo. Então vamos perceber psiquicamente Jesus na nossa frente. E vamos manter um diálogo íntimo com Ele. Cada um levando a Ele as suas inquietações, as suas dificuldades, as suas lutas. E falando com o coração bem aberto. Dizendo, Senhor, Tu és o caminho da verdade e da vida. E através de Ti, Mestre, todos nós chegaremos ao Pai. Estudamos o Teu Evangelho renovador, o Teu Evangelho que elucida, que esclarece e que, vivenciado, chegaremos ao Teu reino de amor, de paz, de harmonia. Somos todos, Senhor, espíritos, ainda com muitas dificuldades, mas também resignados na busca da elevação que tanto nos fala. Permite, amigo Jesus, que o Teu amor reine sobre o nosso planeta, em especial sobre o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
Mas abençoa também, Jesus, os nossos familiares, o nosso lar e cada um de nós que aqui está buscando o teu conhecimento renovador. Em teu nome, Jesus, queremos agradecer, em nome de Maria Santíssima, a mãe de todos nós. Em nome também, Senhor, dos benfeitores espirituais que estão conosco. Que a paz, a saúde e a harmonia estejam hoje e sempre conosco. Muita paz, queridos irmãos. Sim, Monique. Pois é, menina, não é lindo? Graças a Deus, olhem, eu sei que vocês são todos felizes, porque vocês estão aqui até o final conosco. O altruísmo a gente busca com o tempo, a gente vai exercitando, entendeu? E a gratidão ao Pai, a gratidão a Jesus é fundamental. Então fiquem todos em paz, não se permitam que a tristeza bata na porta de vocês. Quando vier uma preocupação, mude o pensamento. Busque algo muito que lhe faz muito feliz, que lhe traz muitas alegrias. E não se desespere, porque para tudo tem solução. Deus é amor, compaixão. Deus é Pai. Agora, às vezes a gente precisa passar por algumas dificuldades que foram criadas por nós. Aí a gente não pode culpar Deus, né? Mas a gente não pode esquecer que Ele nos sustenta e que Ele não dá prova maior do que a gente pode carregar. Então isso é muito importante para a gente compreender, né? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, que daqui a pouco o Instagram nos corta. E que Jesus nos abençoe a todos. Um final de semana com muita paz. Amanhã à noite eu vou estar desmistificando obsessão e desobsessão. É 7h30. Então fiquem com Deus. Muita luz no coração de vocês, muito amor, muita harmonia, muita saúde. E confie que não estamos sós nunca. Façam o evangelho diariamente, orem, meditem. É muito importante. Trazer Jesus para dentro de nós. Ele só quer o convite. Então vamos convidá-lo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.